Olá, maravilhosas! A gente está aqui para começar uma série nova no YouTube, onde a gente vai conversar muito sobre dinheiro, sobre comportamento financeiro, sobre como o seu cérebro lindo funciona, né? E por que às vezes mesmo você não tendo dinheiro, você acaba comprando alguma coisa que você nem precisava. Por que às vezes você vive extrapolando o seu cartão de crédito? Por que às vezes você faz escolhas financeiras que não são assim tão interessantes para você? E eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Em algum determinado momento, você já parou e perguntou para o teu dinheiro quem é que é dono de quem? É assim que a gente vai começar a nossa primeira reflexão, né? Dessa série de vídeos. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Naytri Brant, eu sou educadora e estrategista financeira. E apesar de você estar me conhecendo hoje, eu trabalho com finanças desde 2009, como investidora, como controladora financeira, exercendo papéis financeiros importantes dentro de grandes empresas. E da pandemia para cá, eu escolhi trabalhar com mulheres que são empreendedoras. Então, o meu papel aqui é educar, né, trazer conhecimento financeiro para que você aplique nas suas finanças pessoais, mas principalmente nas finanças do seu negócio. Para que você cresça, para que você expanda, mas de uma forma saudável, para que você consiga ter uma empresa, um negócio que seja sustentável do ponto de vista financeiro, energético e da gestão do seu tempo. Então fica comigo, que durante essa série a gente vai conversar muito sobre o funcionamento do seu cérebro. E eu tô trazendo esse livro aqui, ó. Então a gente vai conversar sobre os capítulos desse livro que chama A Mente Acima do Dinheiro. E por que eu escolhi esse livro aqui para trabalhar para vocês? Porque essa duplinha aqui, Brad e Ted, eles são reconhecidos como pioneiros nessa parte de psicologia financeira. E aí a gente trabalha sobre o nosso comportamento, o porquê das escolhas que a gente faz. São pai e filho, então olha que legal. Eles tiveram vários problemas financeiros, né? Então a gente vai trabalhar muito sobre as crenças familiares, os preceitos, as memórias. E nesse livro aqui eles narram vários exemplos de clientes deles, mas eles também falam muito sobre eles, né? Como pai e filhos, como que eles foram estruturando os preceitos dele, um repetindo o preceito do outro, né? Repetindo os comportamentos financeiros do outro e as escolhas. Então é um livro maravilhoso, eu tenho certeza absoluta de que esse livro aqui vai mudar o seu comportamento financeiro ao longo dessa série que a gente vai desenvolver aqui juntas no YouTube. Eu não vou ler o livro para vocês, mas em alguns determinados momentos eu vou ler partes que eu julgo extremamente importantes para a compreensão de vocês. E nesse primeiro vídeo eu quero explicar para vocês, assim, dentro de um resumão, um pouquinho de como o nosso cérebro funciona, para que vocês possam me acompanhar durante essa jornada, ok? Então vamos lá. Lá em 2009, quando eu trabalhava com finanças dentro de empresas, assim, para poder conquistar os resultados financeiros que a gente tanto desejava, eu já percebia que às vezes havia uma dificuldade de maturidade no jeito de lidar com as finanças. Então, que não era simplesmente você ter um conhecimento técnico, né? Por mais que eu explicasse durante as reuniões, durante os nossos fechamentos de trimestre, durante as nossas metas, o que era necessário ser feito, né? Por mais que eu trouxesse ferramentas importantes como planilhas, DREs e análises de vários indicadores financeiros, e por mais que isso ficasse claro, ainda assim, às vezes, era complexo conseguir os resultados que eu desejava para aquelas empresas. E ali eu já comecei a despertar de que o nosso comportamento, né, eu sempre fiz assim, ou então os meus pais sempre fizeram assim e por isso que eu faço assim. Então os nossos hábitos financeiros, eles tinham sim um peso muito grande nas nossas escolhas e nas nossas decisões financeiras. Então por mais que eu estivesse embasada de dados, o meu comportamento pesava muito. E aí eu comecei a estudar muito sobre comportamento, estudar sobre a mente das pessoas, né? Estudar sobre pessoas, entender as pessoas, os seus hábitos, os seus comportamentos, por que elas
escolhiam, e aí eu me deparei com uma cadeira maravilhosa da parte financeira que chama-se Finanças Comportamentais, ou Psicologia Comportamental, ou Economia Comportamental. Às vezes você já escutou essa expressão aí de formas diferentes. O que é importante que você saiba é que essa galera maravilhosa conseguiu trazer para as finanças, né, algo tão exato, uma parte comportamental que é muito importante para que a gente compreenda, para que a partir de então a gente saiba como fazer escolhas melhores. E o nosso objetivo nessa série é, primeiro, trazer consciência para você, porque enquanto você não entender o porquê que você faz as escolhas financeiras que você faz, você vai continuar fazendo. Então, primeiro a gente precisa ter consciência. Uai, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? De onde que isso vem? Qual que é o sentimento que está escondido atrás dessa ação? O que eu sinto? O que eu desejo? Como que eu estou antes? Como que eu estou depois? Então, a gente vai clarear. Primeiro momento, a gente vai trazer luz, a gente vai trazer consciência. Num segundo momento, a gente vai entender como fazer diferente. Então, você já vai ter mapeado, já vai ter entendido os seus comportamentos, você já vai ter ganho consciência e a partir de então, você vai entender o como fazer, que é importantíssimo. E aí a gente vai para o nosso terceiro passo, que é um treinamento mental, exatamente como você faz com o seu corpinho lindo quando você vai para a academia. Então, todos os dias você trabalha a parte de musculatura, você trabalha a parte de alongamento, você trabalha a parte aeróbica e aí você vai treinando o seu corpo para que cada dia ele fique melhor ainda. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai treinar o seu cérebro, maravilhosa. Olha que coisa incrível. E aí você vai conseguir mudar essas chavinhas ao longo dessa sequência, né, de aulas, dessa sequência de vídeos que a gente vai fazer aqui juntas e que vamos construir juntas. E aí, ao longo desse período, você vai ter clareza das suas ações, você vai ter clareza de como modificar o seu comportamento, de como modificar o seu hábito, e a partir de então você vai entrar numa fase de treinamento. E aí você vai treinar o seu cérebro até que ele mude o seu comportamento, mude a sua mentalidade, né, que a gente escuta muito hoje em dia, essa palavrinha tá na moda. E aí, a partir de então, você vai conseguir fazer escolhas financeiras com mais consciência, escolhas que vão ser mais saudáveis, escolhas que vão te levar com muito mais velocidade para os objetivos e para as metas de vida que você tem dentro do seu negócio. Combinado? Então, a gente vai começar hoje falando sobre a introdução desse livro aqui maravilhoso, A Mente Acima do Dinheiro, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui nessa parte maravilhosa? Eu vou deixar algumas perguntas aqui que são provocativas, tá? E acostumem-se com isso, porque eu, Naitri, não estou aqui para entregar fórmulas. Eu não estou aqui para lhe dizer, precisa ser feito assim, 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 assim. Não existe uma fórmula pronta, não existe uma jornada única para todas vocês que me assistem. Cada uma tem os seus talentos, cada uma tem os seus dons, cada uma tem as suas habilidades, cada uma tem os seus desafios, as suas crenças, as suas memórias, os seus preceitos. Cada uma tem necessidades diferentes e desejos diferentes. Então aqui eu vou te trazer conhecimento, muito conhecimento, e ao mesmo tempo eu vou te provocar a se questionar, a pensar as coisas que você faz, do porquê você faz, para a gente ir para aquelas camadinhas lá mais profundas, para que você consiga sair dessa jornada melhor do que você entrou, combinado? Então, uma das coisas que a gente vai deixar claro aqui, teve dúvidas? Quer discutir um exemplo seu? Precisa da minha ajuda? Você tem 2 caminhos para fazer isso. Embaixo desse vídeo, aqui dentro do próprio YouTube, tem os comentários. Pode deixar sua dúvida, pode deixar o seu elogio, a sua crítica, enfim, o que você quiser aqui, que eu vou responder. Ou então, vocês podem me achar lá no Instagram, que é @naitribrant. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. E aí você pode me mandar um direct e falar, Naitri, assisti o seu vídeo lá no YouTube,
Fiquei com essa dúvida, queria entender um pouco mais sobre isso. Você pode me ajudar? E aí a gente vai conversar. Combinado, maravilhosas? Então vamos lá. Eu quero entender se dinheiro para você é a causa do seu estresse, é a causa da sua ansiedade, ou é a causa da sua felicidade, a causa da sua tranquilidade. O que dinheiro significa para você? Conta para mim. Deixa aqui nos comentários. Naitri, dinheiro para mim significa isso. Grandes empreendedoras, mulheres de negócio que eu atendo, às vezes elas têm um padrão que tem uma dificuldade de poupar o dinheiro. Então gasta todo o dinheiro que tem, às vezes gasta, não consegue separar as contas pessoais das contas do negócio, e aí cada vez que o negócio produz muito dinheiro, né, que elas têm um faturamento alto, elas acabam gastando mais na vida pessoal, e aí não consegue poupar, e aí na época de investir, de expandir o negócio, tá faltando dinheiro. Então eu quero que vocês comecem a entender qual que é o relacionamento que vocês têm com dinheiro. Se é um relacionamento saudável, se é um relacionamento tóxico, e a gente vai conversar muito sobre isso aqui, ok? A gente precisa entender que a grande maioria das pessoas, elas foram educadas para entender que dinheiro é uma coisa ruim, que dinheiro é um problema, que dinheiro faz mal para as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu tenho dinheiro demais, eu posso pisar em cima das pessoas, eu posso exercer um nível de poder. Então, aquela pessoa que você vê que está ganhando muito dinheiro, você desconfia das formas das quais ela está ganhando dinheiro. Às vezes você acha que aquilo tem alguma coisa legal, enfim. E você vai criando aí dentro da sua mentalidade que dinheiro é uma coisa ruim. E se dinheiro é uma coisa ruim, se dinheiro é uma coisa suja, por que você gostaria de ganhar dinheiro? Então, muitas vezes, eu escuto mulheres ali, né, empreendedoras, falando que adorariam ser ricas, que adorariam ganhar muito dinheiro. E aí, quando eu começo a entrar em umas camadas um pouco mais profundas, esse ganhar muito dinheiro começa a ter clareza de que, na realidade, elas estão expelindo dinheiro. Que, na realidade, elas fizeram, em algum determinado momento da vida, um contrato de pobreza. Que elas não querem ganhar dinheiro. Então, elas estão fugindo da abundância, fugindo da prosperidade e entrando em processos de escassez de forma inconsciente. Então, por isso que eu vou estar sempre te provocando a pensar com relação ao seu dinheiro, ok? E aí a gente vai começar a entender as raízes do seu dinheiro, ok? Eu vou trazer nesse nosso primeiro vídeo alguns exemplos de clientes que essa dupla atendeu, para que você compreenda e fala assim, ai, Naitri, isso aqui também acontece comigo. Ou não, isso aqui não acontece comigo, mas isso aqui às vezes acontece com a minha irmã, ou então isso aqui aconteceu com meu pai, ou isso aqui aconteceu com a minha mãe. Então eu vou trazer esse exemplo e a gente vai conversar sobre ele, tá? Primeiro exemplo que eu quero trazer é de uma pessoa chamada Brígide. Bora lá. Fui entregue para a adoção aos 2 anos de idade, porque minha mãe não tinha condições financeiras de ficar comigo. Meus pais biológicos haviam se divorciado e minha mãe não podia manter todos os 5 filhos. Por isso, entregou 3 deles para adoção. Fiquei em instituições aproximadamente 2 anos e cheguei a desistir de desfazer as malas porque mudava de local com muita frequência. Aparentemente sem nenhum aviso. Certa família adotou uma das minhas irmãs mais velhas e quando descobriu que eu estava em um orfanato, veio à minha procura. Lembro-me do dia em que meus pais adotivos chegaram à instituição onde eu estava. Chegaram num carro vermelho. Lembro-me de ir ao juiz e lhe dizer que queria morar com eles. Lembro-me de sentir crescida enquanto girava várias vezes a grande cadeira de madeira ao lado da mesa do juiz. Eu tinha 4 anos e meio. Então aqui a gente está começando com um caso um pouco mais, talvez raro, né, desses níveis de adoção, mas a gente pode pensar também que tem muitas crianças que passam por uma situação parecida e que às vezes os avós precisam assumir a educação dos netos, né, porque os pais não têm condição financeira de arcar com isso. Então a gente vai trazer para lugares parecidos. Essa menina conta que a família dela era extremamente amorosa, mas ao mesmo tempo muito disfuncional. O pai era um bêbado alegre
nunca foi violento, mas podia beber e sair do controle. A mãe era depressiva. Em um determinado momento ela estava bem, no mês seguinte, na semana seguinte ela ficava terrivelmente deprimida, dizendo que perderíamos a nossa casa em qualquer momento porque ela não sabia como ia conseguir o dinheiro necessário para eles sobreviverem. Lembro-me ainda muito pequena, e olha que a gente já falando de uma criança de 4 anos e meio, sentir medo de a família ficar sem dinheiro e de outras vezes, né, mais umas das vezes, nos mandarem embora. Ou apenas uma de nós duas, né? E aí ela seria separada da irmã, ou as duas irmãs, tipo assim, não tem mais dinheiro, vou ter que devolver as meninas. Esse era o medo dessa criança. Que lições sobre o dinheiro, né, essa garotinha aprendeu? Então a gente vai entender que aqui existe um comportamento que eu chamo de efeito pêndulo. Uma das irmãs acabou repetindo os mesmos comportamentos financeiros que essa família que ela tinha, que adotou ela, esses comportamentos que essa família tinha. E a outra irmã pendulou para o lado oposto. Então, se a gente for pensar num pêndulo, imagina que a grande maioria das vezes, ou eu vou repetir os mesmos comportamentos financeiros que meu pai e minha mãe, ou que as pessoas que fizeram o papel de pai e mãe na minha primeira infância, ali no início da minha adolescência, fizeram. Então, às vezes, os avós, os meus professores do colégio, os meus vizinhos, né, meu padrinho, minha madrinha, enfim, as pessoas que eram muito próximas de mim, porque criança aprende muito pela exemplificação, né, pelo escutar, pelo observar. Então, às vezes, eu vou repetir o mesmo comportamento, porque foi assim que eu aprendi, e esse comportamento, ou eu vou entender que ele é bom, e aí eu vou querer repetir, ou eu vou entender que isso era muito ruim e que eu não quero ser de jeito nenhum como eles. E eu vou pendular para o lado oposto. E aí eu vou querer fazer completamente diferente do que eles faziam. Só que a gente precisa entender que esse efeito pêndulo, nenhum dos dois lugares é positivo. Todos os dois lugares a gente vai encontrar muitos momentos de dor, muitos momentos de desequilíbrio financeiro. E a gente não vai conseguir fazer as nossas escolhas de um jeito que seja saudável. Então, o interessante é quando você vem para o meio do caminho. Quando você aprende aqui e entende o que tinha de bom, porque sempre vai ter alguma coisa boa acontecendo. O que tinha de bom, o que tinha de ruim, como você vai lidar com isso. E aí, ao invés de você ir para o outro extremo, você vai se encontrar nesse lugar de equilíbrio. E é muito interessante a gente perceber que normalmente quando a gente escolhe mudar, quando a gente escolhe fazer diferente, é normal você sair de um extremo e parar no outro extremo para depois você encontrar esse ponto de equilíbrio, tá? Então não acha que é porque você não quer isso daqui que você vai naturalmente vir para o caminho do meio. É normal você pendular para o lugar oposto, entender o que tem de bom, o que tem de ruim aqui, absorver essas duas informações, essas duas experiências e aí conseguir traçar o seu caminho. E eu tô aqui justamente para a gente ver o que tem de bom e ruim em cada um dos lados e poder te ajudar a fazer as escolhas mais saudáveis para você, ok? O que aconteceu com essas meninas? Elas começaram a entender, colocar dentro do dinheiro sentimentos de rejeição, porque elas tinham muito medo. Porque primeiramente elas foram abandonadas, né, rejeitadas, porque o pai sumiu no mundo. A mãe não tinha condições financeiras de ficar com 5 filhos, então ela precisou fazer uma escolha e pegar 2 meninas e colocar 3 meninas e entregar para adoção, né? Então elas começam a entender o valor do dinheiro, mas elas associam isso ao fato de poderem ser abandonadas, de poderem ser rejeitadas. Elas iam parar numa família, de repente essa família devolvia, elas foram para uma outra família que estava sempre reclamando sobre o dinheiro, então esse medo de serem devolvidas estava ali o tempo todo. E elas começam a trazer essas experiências de criança para a vida adulta. Então, elas vão tomar atitudes diferentes, essas 2 irmãs, e elas vão carregar isso para a vida toda, até o momento que elas começam a ter consciência das escolhas que elas estão fazendo
E diante dessa consciência, elas vão treinar o cérebro delas para que elas possam fazer escolhas diferentes. Então vamos lá, o que aconteceu com essas meninas? A garotinha, a Brigitte, que é essa que narra a história pra gente, sempre trabalhou de forma compulsiva e poupou dinheiro. E ela se recusava a gastar o dinheiro dela. Ela acreditava que o dinheiro, e somente o dinheiro, significava segurança. Porque foi justamente a falta de segurança que ela passou a infância inteira sentindo. Então, olha só, ela pendula para o lado oposto. Se os meus pais não tinham dinheiro para me sustentar, se os meus pais adotivos estavam sempre com dificuldade financeira e isso me fez a vida inteira me sentir insegura, o que eu vou fazer? O oposto. Eu vou trabalhar de forma compulsiva, eu vou juntar o meu dinheiro e eu não vou gastar meu dinheiro com nada, absolutamente nada. Que olhar para o meu dinheiro, olhar para a minha conta cheia me traz uma sensação de segurança. No entanto, independentemente do tanto que ela poupava, ela nunca se sentia realmente segura. Estava sempre esperando a casa cair. Então, ela comia mal, ela morava mal, ela tinha um carro péssimo. Por quê? Porque na cabeça dela, ela precisava viver minimamente com aquele dinheiro, pouquinho, e ela precisava guardar a grande maior parte dele para que ela se sentisse segura. Só que essa segurança nunca chegava. Porque não é o dinheiro que vai te trazer essa segurança. E tá vendo como pendular pro lado oposto é ruim? Você também não tem que passar o resto da sua vida vivendo mal, porque você precisa ter esse dinheiro. Então a gente precisa olhar para isso com carinho. Enquanto isso, a outra irmã se tornou uma pessoa completamente passiva e independente de lidar com seu dinheiro. Ela achava que ela não tinha possibilidade nenhuma de cuidar de si mesma, entrou nos vícios e morava na rua. Ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia juntar dinheiro, ela não conseguia fazer nada. Tipo assim, ela fez o quê? Exatamente aquilo que os pais, tanto biológicos quanto os pais adotivos, fizeram por elas. Então, a nossa primeira história, ela vem justamente para a gente quebrar a crença de que a gente é Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Os meus pais faziam assim. Esse primeiro exemplo vem pra gente para poder mostrar que por mais que você tenha a parte genética, né, sua família, por mais que você tenha a parte social, você foi criada ali no mesmo ambiente, todas essas informações, elas vão servir sim para criar o seu caráter, para criar a sua mentalidade financeira, mas cada pessoa vai ser atingida de uma forma diferente. Então, pessoas aqui tá muito nítido, né? Pessoas que tiveram experiências na infância muito parecidas, elas fizeram leituras diferentes e elas fizeram escolhas inconscientes de forma diferente. Então, isso aqui mostra que não existe 100% de garantia que você vai repetir o comportamento dos seus pais ou que você vai pendular para o lado oposto. Não existe 50% de um, 50% de outro. Não é por aí o caminho. O que acontece é que todas as vezes você vai fazer escolhas. E na grande maioria das vezes essas escolhas vão ser inconscientes por toda a sua vida, porque você não vai escolher parar para olhar para isso, ganhar consciência e fazer escolhas diferentes, ok? Então o nosso papel aqui é trazer histórias, conversar sobre essas histórias. Vocês vão entender se isso faz sentido dentro da vida de vocês, em qual momento vocês se conectam. E aí vocês vão começar a ganhar consciência para que a gente saia desse lugar e para que vocês aprendam a fazer escolhas de forma consciente. Obviamente, hoje em dia, nenhuma dessas duas vivem assim porque elas passaram por um processo de consciência e treinamento comportamental financeiro. E lá no final dessa jornada, vocês vão entender o que aconteceram com as duas irmãs. Mas aqui, neste primeiro momento, a gente vai trazer histórias do início. Falando sobre o efeito pêndulo, para você entender em qual lugar aí da sua vida você tá, se você tá repetindo os comportamentos ou se você tá fazendo completamente diferente. Aqui já tem, a primeira chavinha de consciência. Vou trazer agora um segundo exemplo, que é o exemplo do Paulo. Meu terceiro irmão morreu logo após o nascimento, durante um parto. Minha mãe disse várias vezes à enfermeira que algo estava errado. Ela já havia passado por 8 partos, ou seja, era o 9º filho dela.
A enfermeira chamou o médico, mas ele estava num clube de campo jogando golfe. Quando conseguiu chegar ao hospital, era tarde demais e meu irmão não havia sobrevivido. Então, olha só, tem um trauma aqui. E aí vocês vão entender como que ele conectou esse trauma às finanças. Um mês depois, o médico chegou à nossa casa no seu carro novo. Um Camaro amarelo maravilhoso. Meu pai e eu estávamos na entrada de casa. O médico saiu do seu carro e disse ao meu pai que se ele não pagasse a conta, faria com que ele fosse para a cadeia. Ou seja, se ele não pagasse a conta do parto, onde o irmãozinho dele morreu, o pai iria para a cadeia. Pela perspectiva dos meus pais, a necessidade que aquele homem tinha de jogar golfe havia matado meu irmão. Meu pai então agarrou o médico, atirou-lhe contra o seu carro e lhe disse: faça o que quiser, mas se continuar atrás de mim com essa conta, eu vou te matar. Ele abriu a porta do carro, jogou o médico magricela para dentro e fechou. Virou-se para mim e disse: quero que você guarde muito bem essa história, Paulo. O que realmente importa para este homem é o seu dinheiro e não a vida que ele destruiu. Olha a formação de um preceito, a formação de uma crença, a formação de uma memória muito pesada sendo construída aqui. Aquela mensagem me acompanhou durante toda a vida. Cresci com a ideia de que ricos são gananciosos e que não se importam com as pessoas. Cresci acreditando que o dinheiro havia se tornado seu Deus. Decidi que o dinheiro não era importante para mim e que tudo que eu precisava fazer era me esforçar muito para fazer um bom trabalho, ser reconhecido por isso. E aí você vai entender qual foi o padrão de vida que ele construiu. E aqui eu quero te provocar com essas seguintes perguntas e eu quero que você anota aí no seu caderninho, porque vai ser muito importante você ter um caderninho para fazer essa jornada. Anota e depois compartilha comigo as suas respostas, ok? Quem tem dinheiro é uma pessoa ruim ou é uma pessoa boa? Trabalhar duro e se esforçar. Você sempre escutou isso? Isso faz parte da sua vida ou não? A vida é muito dura. Você escutava isso na sua infância? Dinheiro é ruim. Destrói vidas. Já escutou isso? Com qual frequência? Sentir culpa por descansar. Então vamos lá, isso aqui acontece demais com a mulherada. Normalmente o homem tem facilidade em desligar o computador, desligar o telefone e jogar o seu futebol, tomar cerveja com os amigos, enfim. As mulheres, normalmente elas se sentem culpadas por descansar, porque em algum determinado momento elas aprenderam que era necessário trabalhar duro e se esforçar. Então, às vezes, uma mulher não consegue descansar hora nenhuma. Ela termina de trabalhar, aí ela chega em casa, ela pensa que ela precisa lavar uma roupa, que ela precisa arrumar uma casa, que ela precisa fazer comida, que ela precisa ir no supermercado, ou se ela tem uma pessoa que faz isso para ela, que ela precisa demandar. Então, mesmo que não aconteça o trabalho físico, o trabalho mental está aqui, ó. Você tem que demandar, você tem que pedir, você tem que fazer aquilo, você tem que se organizar para que as coisas aconteçam. Então, neste momento, a mulher quer fazer todas as coisas e, por mais que ela esteja exaurida e cansada, ela não consegue tirar um cochilo no meio da tarde, pegar um livro para ler de bobeira, assistir uma série, porque a mente dela está sempre processando que ela não pode descansar. Ela precisa trabalhar, vai ter sempre uma coisa para fazer. Então, olha aí, você tem dificuldade de descansar? Você se sente culpada quando você descansa? Nos finais de semana, ou às vezes quando você viaja, você é sempre aquela pessoa que está procurando alguma coisa para fazer o tempo todo, que nunca consegue colocar os pezinhos para cima? Você sente dificuldade de juntar dinheiro? Esses dias eu recebi numa caixinha de perguntas lá no direct do Instagram, a seguinte pergunta: qual que é o meu problema? Por que eu tenho um padrão de escassez? Porque todo o dinheiro que eu ganho, eu gasto. Então, essa pessoa nitidamente tem dificuldade de ganhar dinheiro, né? Sempre aparece uma emergência, sempre aparece um problema para ela poder gastar esse dinheiro. E eu comentei com ela, a gente trocou informações no seguinte sentido: não existe um padrão de escassez para essa pessoa, nesse caso específico. Ela acessa o dinheiro, ela ganha dinheiro. Só que o que acontece é que ela não consegue guardar. Ela está sempre gastando mais do que ela deveria. Ela está sempre criando momentos de desespero. E aí a gente precisa entender isso. E aí ela passou pelo norte, né? Norte diagnóstico.
Eu consigo pontuar exatamente onde está a crença dela, exatamente qual que é o padrão que ela está construindo, e através de um trabalho energético a gente consegue mudar esse comportamento. Pergunte aí para você, né? Você tem dificuldade de juntar dinheiro? E aí, o que aconteceu na vida adulta do Paulo, né? Que foi esse menino que cresceu entendendo que os ricos não se preocupam com as pessoas, não se preocupam com os outros. Eles estão simplesmente preocupados em ganhar dinheiro, em acumular fortuna. Na vida adulta, ele não queria de jeito nenhum ser reconhecido como o tipo de gente que se importa com o dinheiro. Por isso, ele evitava lidar com o dinheiro, ou até mesmo pensar sobre o dinheiro. Tinha dificuldade em negociar aumento de salário. Quem aí trabalha CLT e tem dificuldade de negociar o salário? Tá sempre ganhando a mesma coisa, treme as bases quando tem que conversar com o chefe. Ou então tem o próprio negócio, mas tem dificuldade de vender o seu produto. Cobra baratinho, dá muito desconto. Tem dificuldade de cobrar quando o cliente não paga. Acontece isso por aí? Ele tinha dificuldade em negociar aumentos de salário, em poupar para o futuro ou em investir. E tinha ainda mais dificuldade quando ele tentava relaxar e se divertir com a sua família, porque ele escutou a vida inteira que ele precisava trabalhar duro. Era sua única medida de valor próprio, então ele se media de acordo com a quantidade que ele trabalhava. Sendo ele mesmo um profissional da área de saúde, ele não queria ser pego brincando caso alguém precisasse da ajuda dele. Lembra que ele construiu lá um preceito, uma memória na infância de que o médico, no caso, estava jogando golfe, estava se divertindo, estava brincando, estava descansando e por isso ele não foi salvar o irmão dele, ele não queria entrar nesse lugar de jeito nenhum. É fácil perceber como experiências traumáticas como a da Bridget e como a do Paulo deixam marcas profundas e duradouras, porque as nossas duas primeiras histórias são mais pesadinhas, né? Mas não precisamos de uma tragédia para poder moldar as nossas ideias sobre o dinheiro, os significados, os preceitos, as nossas crenças. Na realidade, a grande maioria de nós não passa por situações tão traumáticas assim. Elas são mais cotidianas, mais leves, mais mascaradas, mas mesmo assim estamos criando os nossos traumas, os nossos distúrbios financeiros, os nossos preceitos e as nossas crenças. E a gente vai conversar sobre isso aqui nos nossos próximos exemplos, ok? Então vamos conhecer agora a história da Stephanie, que ela vai associar o dinheiro à escassez, insegurança e ao incesto financeiro, né? Então a gente costuma pensar muito no incesto como sendo um abuso sexual. Sim, existe, mas não é desse que eu tô falando aqui nesse momento. A gente vai falar sobre incesto financeiro e vocês vão entender um pouco ao longo dessa jornada exatamente que tipo de distúrbio é esse, ok? Stephanie. Quando eu tinha 12 anos, nos mudamos para o bairro Upper East Side, em Manhattan, Nova York. Para quem não conhece, talvez algumas de vocês tenham assistido aquela série Gossip Girl, então vocês vão entender que era um bairro de classe muito, 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 muito alta. Então é essa memória que eu quero que vocês tenham aqui. Um bairro de classe muito, muito, muito alta, de pessoas muito, muito, muito ricas, ok? Vínhamos de uma comunidade de classe média e, de repente, estávamos morando em um dos lugares mais ricos do mundo. Pude ver como pessoas muito privilegiadas levavam a vida. Sobre alguns aspectos, a minha família também vivia assim. Tínhamos um grande apartamento em um edifício luxuoso. Nas férias viajávamos para outros países, sempre havia dinheiro para educação, arte, cultura e livros. No entanto, minha mãe com frequência se queixava de não ter dinheiro. Nós não tínhamos o suficiente, meu pai não ganhava o bastante e ela tinha que ser econômica. Esses comentários e queixas, sempre direcionados a mim, eram o que hoje posso identificar como uma evidência de incesto financeiro. Incesto financeiro por estar revelando a mim problemas financeiros que diziam respeito a ela e a meu pai, e que nada tinham a ver comigo. O que eu, enquanto criança, poderia fazer com todas aquelas informações?
Ela reclamava de não podermos comprar as roupas caras ou as casas de férias que as pessoas à nossa volta possuíam. Como se não bastasse, minha mãe não era mentalmente saudável. Em certos dias, ela nem ao menos se vestia, passava o dia inteiro de pijama. O apartamento estava sempre de pernas para o ar e eu não podia convidar amigos. Portanto, embora vivêssemos nesse lugar supostamente tão interessante e caro, eu sempre tinha vergonha. Posso relacionar muito dos problemas financeiros que tive na vida adulta àquelas mensagens conflitantes sobre dinheiro. Minha total confusão quanto às questões financeiras. Como saber se o que eu tenho é suficiente? Quais são os gastos importantes e quais não são? O que corresponde à realidade? O lindo edifício ou o apartamento horrível no seu interior, porque estava sempre bagunçado, né? Decidi simplesmente ignorar o tema dinheiro da minha infância e mais tarde também na vida adulta. Quando me casei, deixei com meu marido todas as reflexões e decisões sobre finanças. Nunca questionei coisa alguma. Não queria saber de nada. Mesmo quando ele perguntava a minha opinião, eu evitava o diálogo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou trazer o distúrbio financeiro de incesto, porque tem várias pessoas que eu tenho certeza que nunca escutaram falar sobre isso. Normalmente, o incesto financeiro vem do seguinte lugar. Você é uma criança, você não tem habilidades para produzir dinheiro. Você não tem nem habilidade mental, nem suporte emocional para poder lidar com isso. E a sua mãe e o seu pai, eles entram nesse jogo de te colocar no meio do dinheiro. Como se você fosse obrigada a escolher um lado, né? O meu pai é o vilão e a minha mãe é a vítima. Ou então a minha mãe é a vilã e o meu pai é a vítima. Eu vou trazer para vocês um exemplo extremamente comum dentro do Brasil, que é um comportamento de incesto financeiro. Então vamos lá, a gente tem uma grande quantidade de família onde os filhos são criados única e exclusivamente pela mãe, né? Onde os pais dão uma pensão para essa criança. E aí, normalmente, essa pensão não vem de bom grado, não vem uma coisa facilzinha, não vem de um bom relacionamento. Então, são pais que ficam demorando para pagar a pensão, às vezes são até presos, porque passam lá os 3 meses sem pagar a pensão, enfim. E aí a criança, de repente, quer um tênis. E aí a criança que mora com a mãe vira para a mãe e fala assim: mãe, eu quero esse tênis, ou eu quero essa chuteira para poder jogar bola, ou eu quero essa sandalinha aqui da nossa época, era Melicinha, né? Hoje em dia, vamos lá, não sei qual que é a modinha das crianças aí. E aí elas pedem aquilo e a mãe, no intuito de estar magoada com aquele pai que não manda a pensão, vira e fala assim: vai lá pedir pro seu pai, porque a obrigação dele pagar a sua pensão, esse mês ele não pagou a pensão, ou então ele paga muito pouco de pensão, eu não tenho dinheiro para isso, vai pedir pro seu pai. E aí essa criança chega lá no pai e fala: ô pai, eu tô querendo a sandália da Melicinha, ou então eu tô querendo uma chuteira nova e tal, minha mãe mandou eu vir aqui te pedir, porque você não pagou a pensão. Olha só, uma criança. E aí esse pai vira e fala assim: paguei a pensão sim, só que a sua mãe pede dinheiro demais, eu tô dando dinheiro para ela poder comprar roupa, para ela poder comprar maquiagem, para ela poder ir pro salão, para ela arrumar cabelo, para ela fazer aquilo. Se a mulher tá namorando, fala que tá gastando com outro namorado. Uma criança escutando isso. Então, tipo assim, já dei dinheiro sim, se vira com a sua mãe e manda ela pagar. A criança fica que nem uma bola de ping-pong para um lado e para o outro, sem entender quem é que está falando a verdade com ela. Sem entender quem é vítima, quem é bandido, quem é mocinho, quem é vilão. E ela fica sempre no lugar de ter que escolher um lado. Ou eu escolho a minha mãe ou eu escolho o meu pai. Isso é um processo que dentro da psicologia financeira ele é tratado como incesto financeiro, que é justamente esse lugar de vulnerabilidade de uma criança se ver obrigada a escolher entre o pai e uma mãe. Segundo ponto que a gente vai trabalhar aqui: o que é suficiente, o que não é suficiente, escala de valores daquilo que é importante ou que não é. Então, nesse caso, a gente viu que na história dessa menina, eles sempre tinham dinheiro para poder investir em educação, cultura e livros.
Então, eles sempre viajavam, né? Viagem, educação, cultura e livro, eles tinham dinheiro. Mas a mãe sempre falava que não era o suficiente porque não tinha dinheiro para comprar as roupas que as pessoas daquele bairro usavam e nem para comprar as casas de férias que os vizinhos dela tinham. Então, a criança cresce com uma percepção de o que é importante e o que não é. É melhor eu ter dinheiro para estudar? Aí, nesse caso aqui, provavelmente o pai que geria o dinheiro entendia que era muito importante estudar. Mas para a mãe que entendia que era muito importante ter roupa, faltava dinheiro. Então a criança fica sem entender. Pera lá, o dinheiro que eu ganhar, é melhor eu investir ele em educação ou é melhor eu investir ele em roupa? Ela não consegue criar um valor sobre uma escala de valores mesmo, né? Do que é mais importante para ela, porque ela recebe informações confusas do que é usar o dinheiro, tá? Outra situação que a gente vai conversar aqui é sobre o desfecho dessa história, porque ela cresceu envergonhada por conflitos ali financeiros. Ela não conseguia entender se ela tinha dinheiro, porque afinal de contas ela morava num bairro maravilhoso, um apartamento maravilhoso, mas por dentro esse apartamento era todo confuso e a mãe vivia dizendo que eles não tinham o suficiente. Então ela cresceu deslocada sem entender se ela era rica ou se ela não era. Então, informações diferentes. Diante disso, ela morria de vergonha, porque ela foi construindo essa dificuldade de percepção, então ela não conseguia se relacionar com os amigos, com os vizinhos, nunca podia chamar eles para dentro de casa, porque ela se sentia envergonhada de chegar dentro de casa com eles e tá aquela bagunça, a mãe de pijama, enfim. Diante de todas essas mensagens, né, de que o dinheiro é confuso, de que eu tenho vergonha, ela se casa e deixa o marido gerir o seu dinheiro. E ela vai virar uma profissional bem-sucedida, que vai ganhar muito dinheiro, mas como ela não queria nem escutar falar sobre o dinheiro, ela deixa que o marido gerencie o dinheiro dela também. Então ele vai comprando propriedades, ele vai investindo dinheiro, e ele vai falando isso para ela. Até que o marido abandona ela, porque ele escolheu uma outra mulher para viver. E ela só vai descobrir no momento da separação que ela estava dura, que ela não tinha nem R$1, no caso dólar. E ela vai ter que morar dentro do carro, que foi a única coisa que sobrou. Porque ele simplesmente tinha conseguido passar todos os bens que ele compravam para o nome da nova companheira. Então ela sai de uma situação onde ela criou o patrimônio por trabalhar e por ter muito dinheiro, mas por nunca querer olhar para o seu próprio dinheiro, ela foi passada para trás, né? É um golpe. E aqui nesse lugar ela cria mais preceitos financeiros ainda. Porque ao ponto de que ela nunca tinha passado por momentos de desconfiança, né? Os momentos elas estavam relacionados à confusão, sobre entender, né, se tinha muito dinheiro, se não tinha, se o dinheiro era suficiente, se não era, se investir em educação ou em roupa, o que era melhor. Então ela tinha muita confusão sobre o que era dinheiro, ela tinha muita vergonha, mas ela nunca tinha passado por momentos de insegurança. Então nesse momento da vida ela vai acrescentar mais uma camada de sentimentos relacionados ao dinheiro. Agora ela vai se sentir incapaz, ela vai se sentir insegura com o outro, ela vai entrar num lugar de achar que o outro quer sempre se aproveitar dela. E esse relacionamento, ele vai se estender não só para relacionamentos afetivos, mas para os relacionamentos de trabalho, para os amigos, enfim, para todo mundo, tá? Então aqui ela começa a acrescentar. Por que eu estou trazendo isso? Porque 70% dos nossos preceitos, das nossas memórias, das nossas crenças, eles são sim criados lá na nossa primeira infância. Na adolescência a gente ganha mais alguns e na nossa vida adulta mais alguns ao longo da nossa vida adulta. Então esse exemplo deixa claro os preceitos que ela criou na infância e os preceitos que ela adquiriu na vida adulta, ok? É importante a gente pensar nisso, né? E a gente tem uma sociedade patriarcal completamente machista, onde o dinheiro tem uma função muito diferente para a mulher do que para o homem, né? Os homens, normalmente, eles são educados a trabalharem, eles são educados a
cuidar do dinheiro, a investir o dinheiro, a poupar o dinheiro, a fazer escolhas sobre o dinheiro, enquanto as mulheres, elas são negligenciadas, elas não podem acessar isso. Então, muitas de vocês vão estar acessando essas informações financeiras pela primeira vez ao longo da nossa série aqui no YouTube. Então, sim, a gente precisa se conscientizar. Não adianta deixar que o outro cuide das suas finanças. Não adianta delegar o seu dinheiro ao outro, tá? Você pode até contratar um profissional, você pode até delegar isso para alguém, mas delegar não é botar na mão do outro e esquecer. O delegar precisa vir com cobrar, com observar, com gerenciar junto. Então, você precisa ter informações financeiras importantes, você precisa ter conhecimento do seu dinheiro para, no caso de você delegar, você saber como cobrar, você saber como gerir isso com o outro, para que você não seja passada para trás. Agora, a gente vai para um outro exemplo aqui do Léo. Eu tinha o hábito de nunca levar muito dinheiro comigo. No máximo $1 na carteira, porque meu pai era rico e morávamos em uma cidade pequena. Eu podia ir onde eu quisesse, obter o que desejasse, pois minha mãe mais tarde acertaria a dívida nos estabelecimentos. Quem mora no interior tem muito disso, né? Você tem, nota, você pode assinar, o famoso fiado, né? Pegar condicional, fiado, em todos os lugares. Então, você quer uma bala, você passa ali, pega, depois você paga. Você quer uma carne, você passa no açougue, depois você paga. Você liga no mercadinho, manda um WhatsApp, a pessoa vem entregar aqui para você. Então, às vezes, você dentro do interior, você não precisa sair necessariamente com dinheiro, que você vai fazendo seus fiados ali no final do mês, junta esse montante e alguém paga, né? Na vida adulta você paga, mas na infância, enquanto é o nosso exemplo do Léo aqui, quem pagava era a mãe. Quando ele foi para a faculdade, ele recebeu um aviso de que havia excedido o saldo da conta no banco. Quando liguei para casa, minha mãe disse para eu não me preocupar. Meu pai era um dos sócios do banco, portanto, sempre que a minha conta entrava no vermelho, o dinheiro era automaticamente reposto, quase como um passe de mágica. Mas o outro lado da questão era que eu não tomava as minhas próprias decisões financeiras. Meu pai escolheu o meu carro, meu pai escolheu a minha faculdade, entre outras coisas. Além disso, cresci num lugar relativamente privilegiado em meio a uma pobre comunidade agrícola. Aquilo me trazia constrangimento e me fazia sentir isolado e culpado. Afastado, então, de qualquer informação sobre dinheiro e como ele funcionava e impedido de tomar as minhas próprias decisões, até mesmo quando eu fui para a faculdade, tudo que aprendi foi que o dinheiro tem poder. E não era necessariamente o tipo de poder que eu desejava. No entanto, mais tarde, sem perceber, tentei colocar em prática esse poder com os meus próprios filhos. Então, olha só, ele recebe um preceito financeiro, constrói a crença dele e depois, de forma inconsciente, mesmo sendo uma coisa que ele não gostava, ele repete os mesmos hábitos do pai. Ele seguiu igual no pêndulo, ele não foi parar do lado oposto, ele fez exatamente igual. Então, nesse lugar aqui, o que a gente percebe, e isso é muito comum entre famílias, principalmente famílias que são mais abastadas, que têm mais dinheiro, entender o dinheiro como sendo objeto de controle. Então, se o dinheiro é meu, se sou eu que bato na mesa, se sou eu que pago as contas, se sou eu que assino o cheque, você tem que andar conforme as minhas regras. Por isso que empoderamento financeiro é fundamental para toda mulher que deseja ter liberdade. Porque no final das contas, quem assina o cheque é que manda. Então, tem um monte de mulher que não consegue escolher o destino da viagem, que precisa pedir dinheiro para comprar absorvente, que precisa fazer um monte de coisa que não quer, que não pode falar não, porque não é ela que está bancando, precisa pedir dinheiro para ir para o salão. Empoderamento financeiro é fundamental para qualquer mulher que deseja ter liberdade, seja financeira, seja física, seja geográfica.
Então, nesse caso aqui, o dinheiro funciona como moeda de troca. Por mais camuflado que seja, é isso que vai acontecer. Então, ele funciona para manter uma estrutura de poder. Várias mulheres, às vezes, abrem mão da própria carreira para poder ficar em casa, tomando conta dos filhos, da casa, enfim, enquanto o marido vai para fora. E aí, esse marido entende que o dinheiro é dele e não que o dinheiro é do casal. Se alguém precisou abrir mão da parte financeira para poder gerenciar a casa, gerenciar a família e permitir com que o outro trabalhe, com que o outro cresça, o dinheiro é dos dois. E aí vocês dois precisam aprender a administrar isso. Senão, esse dinheiro vai ficar no lugar de poder. E eu vou mandar em você porque eu sou o detentor do poder. E eu vou fazer as escolhas para você. Eu vou fazer a escolha do batom que você usa, da roupa que você usa, dos bares que você frequenta, da academia onde você vai. Às vezes, quando esse controle é feito por um pai, ele pode chegar inclusive ao ponto de que o pai faça a escolha de com quem você vai casar. Isso era muito comum antigamente, mas não pensa você que não é mais comum hoje em dia, não. Então aqui, o dinheiro se desenha como uma forma de estrutura de poder. A história do Léo demonstra que, apesar de nossas melhores intenções, os preceitos e comportamentos, a nossa memória financeira, são transmitidos através de gerações. Apesar do seu ressentimento pela maneira como seu próprio pai controlava através do dinheiro, ele conseguiu reproduzir o mesmo relacionamento, mesmo lado do pêndulo, com seus filhos. Ele usou o dinheiro para tentar desencorajar a sua filha a casar com alguém que ele não considerava a altura dela, dizendo-lhe que não lhe daria 1 centavo para financiar a festa do casamento. Isso é uma forma de poder. Eu não gosto de quem você vai casar. E aí eu tiro o seu dinheiro. Ou então, se você casar com essa pessoa, você não vai receber minha herança. Normal demais isso acontecer por aí. Negou suporte financeiro, tentou impedir a outra filha de começar em Nova York, ou seja, ela queria mudar de cidade, fazer a faculdade que ela queria, ele fez de tudo para impedir. Então, financeiramente eu não te ajudo com nada, vai ser muito mais difícil o caminho que você está escolhendo. Ao ponto de que, se você escolher o caminho que eu escolho para você, eu vou facilitar as coisas para você. Disse ao filho de que não pagaria sua faculdade, ao menos que ele concordasse em ir para a universidade que ele, pai, queria que ele fosse. Quando seus filhos cresceram, Léo lhes oferecia dinheiro, mas sempre sujeito a condições, ou seja, ele criou filhos para continuarem sendo sustentados por ele, porque ele não queria abrir mão da estrutura de poder que ele tinha e que ele pudesse continuar mandando nos filhos, que foi o que o pai dele fez a vida inteira. E que mesmo ele recriminando esse pai, ele repetiu o comportamento. Além de usar o dinheiro para controlar os filhos, ele também os deixou financeiramente incapazes. Eles ficaram dependentes das esmolas do papai e limitados pelas consequências financeiras de se sujeitar ao outro, né? Então aqui a gente viu mais uma crença, mais um preceito, e eu vou provocar vocês em até que parte essa história faz sentido. Será que em algum determinado momento da vida vocês foram controladas pelo dinheiro do outro? Ou será que nesse momento da vida vocês estão tentando controlar alguém sobre o dinheiro? Dinheiro para você é uma estrutura de poder? Então vamos começar a pensar sobre isso? E aí a gente vai para mais um exemplo, nosso último exemplo da nossa aula de hoje, que é o exemplo de Alisson. Desde que minha mãe e meu padrasto se casaram, quando eu tinha quase 7 anos, eles sempre viveram no que chamávamos de sinuca de bico. Os problemas financeiros nunca eram discutidos diretamente com os filhos, mas sempre houve comentários do tipo: você deve saber que o dinheiro não cresce em árvores. Quem é que nunca escutou essa frase aí? Ah, mãe, eu quero uma caçoava de cor nova. Meu dinheiro não dá em árvore não, menina. Escutou essa frase aí? Basta uma grande despesa para termos problemas financeiros. Então, o que eles sempre escutavam é que qualquer coisa que saísse do controle, eles teriam problemas financeiros graves aqui, né? Os problemas financeiros, na época, eu não percebia, mas minha mãe tinha problemas sérios com o uso do dinheiro.
Então, ela sempre dizia que a gente não tinha dinheiro algum. Olha, a confusão de novo sobre o que é prioridade. Ela sempre dizia que não tínhamos dinheiro algum, mas em seguida saía às compras, adquiria roupas para si mesmas e para nós, e algumas antiguidades para a nossa casa. Eu prestava muita atenção nessas farras das compras, porque eu sabia que se pudesse acompanhá-la, também ganharia alguma coisa. Meu pai sempre adotou a postura da cabeça enterrada na areia, totalmente desligado da nossa situação financeira, concordando com coisas que não faziam sentido algum apenas para evitar as brigas. De ambos os lados, uma mensagem negativa e confusa, né? Para quem é criança, 7 anos, é perturbador quando seus pais não concordam sobre um assunto e um deles alerta o filho sobre a iminência da ruína financeira. No entanto, gasta como uma louca, enquanto o outro age como se tivesse tudo bem. Então, pera lá, o que está acontecendo, gente? Temos dinheiro? Estamos bem? Não temos dinheiro? Em consequência disso, eu cresci sem um conceito verdadeiro sobre dinheiro. Durante toda a vida eu pensei, o dinheiro não é grande coisa, exceto quando ele está acabando, porque daí ele vira um problema. Nessa situação vem o pânico. O conceito de fazer o dinheiro trabalhar para você ou de saber como lidar com ele de maneira adequada estava muito além do que eu conhecia. Então aqui ele tem informações contraditórias sobre o dinheiro, confusão, o que é prioridade, né? O que o dinheiro significa na vida dele. A confusão de Alisson a respeito do dinheiro persistiu por muitos anos. Na vida adulta, ele se condicionou a trabalhar muito para ganhar apenas aquilo que lhe permitisse ser independente dos seus pais. Mas gastava o dinheiro tão rápido quanto ganhava. Inconscientemente, ele havia associado o dinheiro à ansiedade e à crise iminente. Lembra que eu falei de uma caixinha de pergunta que eu recebi no direct? Onde essa cliente entendia que ela tinha um padrão de escassez, que todo o dinheiro que ela ganhava, ela gastava. Isso aqui faz sentido para ela. Gera-se um preceito, uma crença de que o dinheiro não é bom, de que o dinheiro traz ansiedade, de que ele traz confusão. Então eu tenho sim facilidade de ganhar dinheiro, mas toda vez que eu ganho dinheiro eu dou um jeito de gastar ele, porque eu não quero ficar com essa ansiedade, eu não quero ficar com esse conflito. Então a gente pode pensar um padrão de escassez quando esse dinheiro nem chega nas minhas mãos. Mas se esse dinheiro chega na minha mão, não é porque está rolando escassez, é porque tem outras crenças, outros preceitos, outras coisas que precisam ser analisadas para que você desperte isso dentro do seu cérebro e mude essa chavinha através de um treinamento comportamental. Eu gastava muito, inconscientemente, eu associei esse dinheiro a coisas ruins da minha vida. Então, toda vez que eu ganhava, eu não guardava nenhum dinheiro. Meu nível de ansiedade aumentava até que eu encontrasse uma forma de me livrar das minhas economias. Férias em um resort, móveis que eu não precisava, jantar para 20 pessoas no restaurante mais caro da cidade. Embora ganhasse um salário decente, eu vivia à espera do próximo salário. Então eu faço muito dinheiro, eu gasto muito dinheiro, eu trabalho muito, eu faço mais dinheiro, eu gasto mais dinheiro e eu vou entrando em processos de ansiedade, de crise. Isso vai me aumentando o meu nível de compulsão por compra, às vezes compulsão por dívidas, compulsão por jogos, porque eu não consigo sair de dentro dessa confusão financeira, que é a minha vida, porque eu não consigo compreender, né, qual que é o real valor do dinheiro. Então aqui a gente passou por 5 histórias, né, na nossa primeira jornada, onde vocês puderam entender um pouquinho sobre como as nossas memórias de infância, como os nossos preceitos, como as nossas crenças são construídas lá na nossa infância, né? Aí a gente vai somando as da adolescência, da vida adulta e tal, não sei o que tem. E no final das contas, a gente vai fazendo um monte de escolha financeira inconsciente, repetindo os pais, fazendo completamente diferente aquilo que eles faziam, ao ponto de que a minha vida financeira vira um caos. Estão se identificando por aí? A gente só está começando a nossa jornada financeira
E nesse primeiro momento, o que eu quero trazer para você é esse despertar. Eu quero que você se provoque a conhecer as suas histórias. O que é que você escutava lá na infância? Quais eram as frases, né, os ditados que você mais escutava? Seus pais repetiam, que às vezes hoje em dia você repete também, quando seu filho ou sua filha te pedem alguma coisa. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você resgate as suas memórias de infância. Que você se lembre da primeira vez que você teve acesso ao dinheiro. Quando te deram um dinheiro, quando foi que você recebeu um dinheiro, se você fez alguma coisa para merecer aquilo, se você trabalhou, enfim. Nesse momento, eu gostaria muito de que você resgatasse as suas memórias. Porque a partir delas, você vai começar a construir o seu tijolinho de consciência, de despertar financeiro. Porque daí, mais pra frente, a gente vai conseguir entender quais são os sentimentos que estão associados a essas histórias. Combinado, maravilhosas? Esse é o primeiro vídeo dessa série maravilhosa, onde a gente vai trabalhar sobre comportamento financeiro. Então, você vai entender sobre a sua mente, sobre a sua mentalidade, você vai ganhar consciência sobre isso. E a partir de então, você vai aprender a como fazer diferente. E vai entrar num processo de treinamento para que você crie uma nova consciência, para que você crie uma nova mentalidade, para que você mude os seus hábitos e o seu comportamento financeiro e para que você consiga fazer escolhas coerentes com aquilo que você deseja para sua vida, ok? Relembrando, dúvidas, quer compartilhar a sua história comigo, quer ajuda? Você tem a opção de deixar no comentário aqui embaixo do vídeo, ou então você tem a opção de ir lá no Instagram, no @NaitreBrant, começar a me seguir e deixar lá no direct para mim. Naitre, assisti o seu vídeo lá no YouTube. Me identifiquei com essa história aqui, na minha vida acontece isso e isso aqui. Para onde eu devo olhar? O que eu devo fazer? Como que eu saio desse lugar? Que a gente vai conversar. Ok, maravilhosas? Vejo vocês na nossa próxima aula.